Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou de novo desmascarar Eduardo Bolsonaro, que é de uma cara de pau assim. E ele não respeita nem a morte, né, de um cidadão, como foi o candidato lá à presidência do Equador, e decide fazer uma postagem vergonhosa, lamentável, ridícula, que quando eu vi, falei, não é possível que ele vai fazer isso no dia da morte. E aí, né, eu até deixei passar, passa 2, 3 dias, ele retuita um tweet que, na minha opinião, não devia nem ter existido. Eu vou mostrar pra vocês qual é, vou rebater, vou explicar alguns pontos, mas antes quero agradecer. Nós alcançamos aqui a marca de 178 mil inscritos. Muito obrigado a quem já está aqui com a gente. Quem chegou, viu que não está inscrito ainda, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Manda o joinha pra cima, mas não gostou? Joinha pra baixo, faz parte. Comenta qual que é a sua opinião, ela é sempre muito importante pra gente. Se puder, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então é o seguinte, no dia lá da morte, né, trágica, né, do assassinato do candidato à presidência do Equador, lá o Fernando Villavicencio, o Eduardo Bolsonaro não perdeu tempo e decidiu provocar nas redes sociais e de alguma forma montar o seu palanque político ali, né, sobre um cadáver, aproveitando essa situação aqui para fazer provocação barata e que nem faz tanto sentido assim. Eu vou rebater aqui alguns pontos, né? Ele até em si é inacreditável, né? Passou um dia, 2 dias, ele vai e decide repostar isso nas suas redes sociais. Não estava satisfeito com o que eu tinha feito antes, vai lá no dia 13 e compartilha a própria postagem. Vamos aqui então rebater o filho do inelegível e futuro presidiário. Disse ele então lá: democracia esquerdista nas Américas. Aí coloca lá a lista, né? Trump investigado, Bolsonaro inelegível, Maria Corina inelegível, Janine Anhes presa, Cristiana Chamorro presa, Fernando Villavicencio morto. E finaliza dizendo, em comum, nenhum deles é de esquerda. Vamos lá então aqui, um por um, Eduardo Bolsonaro, para mostrar para as pessoas o tamanho da sua cara de pau. Trump investigado, ele disse lá, sim, por vários supostos crimes. Né? E por qual motivo Trump não poderia ser investigado? Se existe várias denúncias, inclusive fora do âmbito político, tem questão envolvendo questões graves, né, pessoais, né, de cunho pessoal lá. O Trump está acima da lei para não ser sequer investigado, Eduardo Bolsonaro. E mais, ele fala democracia esquerdista. Desde quando? Né, nos Estados Unidos tem um esquerdista no poder? Joe Biden esquerdista? Tenha santa paciência. Nos Estados Unidos eu tenho até dúvida se tem esquerda lá ainda. Porque assim, a questão é saber se quem está no poder é a direita que é progressista nos costumes, como temos agora por lá, ou se vai ser uma direita conservadora nos costumes, como era Trump, né, em alguns aspectos beirando o reacionarismo. Mas na economia, né, são poucas ou nenhuma diferença entre os dois, e entre o democrata e republicanos lá. E o Brasil está virando mais ou menos isso. Eu não quero nem entrar em detalhes, já falei outras vezes, me surpreende, por exemplo, ver o Paulo Guedes, o ministro do mito, né, tecendo alguns elogios ao Haddad, ministro do Lula. O Paulo Guedes chegou a dizer que o Haddad é um liberal enrustido. E tem o Dória. Alguém acha que o Dória é de direita, é de esquerda? Né, na cabeça de alguns bolsonaristas, acha que o Dória é comunista. É um negócio realmente louco. Mas o Dória é de direita e estava elogiando também o Haddad. Né, então no Brasil nós temos um sistema financeiro em que entra governo e sai governo. Claro, com algumas diferenças importantes, mas o sistema financeiro está sempre se dando bem aqui, como também está se dando bem nos Estados Unidos, que não tem democracia esquerdista lá. Mas vamos passar por outro nome, Bolsonaro inelegível, que eu tenho falado muito no canal, nem vou gastar tanto tempo assim com ele. Né? Sim, está inelegível numa ação do PDT, partido de Ciro Gomes. Por mim, Bolsonaro estaria preso preventivamente, né, nessa questão das joias aí, para não atrapalhar as investigações. Então a tal democracia esquerdista está tendo muita paciência com o mito. Vamos passar para outro nome, a Maria Corina, ex-deputada venezuelana, inelegível, mas aqui eu confesso que não acompanhei de perto o caso dela, e a Venezuela em vários aspectos não deve servir de modelo para nós. Mas né, quem é que queria transformar o Brasil numa espécie de Venezuela é o pai de Eduardo Bolsonaro, o Jair, inclusive com a ideia de aumentar o número de ministros no STF para ter controle sobre o judiciário. E eu não estou entre aqueles que consideram os Estados Unidos mocinho, preocupado com a democracia na Venezuela, não. Né, os Estados Unidos estão preocupados com o petróleo de lá, como em vários outros países, nessa suposta bondade norte-americana. Né, querendo, né, dizer como é que deve ser democracia dentro daquele país, quando a própria democracia dos Estados Unidos não tá lá essas coisas. Mas isso é uma outra questão também.
Agora vamos seguir aqui a lista do Eduardo Bolsonaro. Janine Agnello presa. Sim, uma golpista, né? É um negócio surreal que essa mulher fez na Bolívia, né? E aí ela foi presa, muito bem presa. Espero que fique presa por muitos e muitos anos para servir de exemplo para o povo boliviano e também para os outros, né? Arrisca dar um golpe, para ver o que acontece. Então, no caso, ela é uma prisão mais que merecida e a polícia, né, quando foi encontrar lá, viu a covarde que é escondida, né, dentro de uma cama. Aí levantaram a cama, tá lá a cidadã, né, escondidinha, presa, muito bem presa, não tem nenhuma injustiça no caso dela aqui. Cristiana Chamorro, jornalista, ex-candidata a presidente da Nicarágua, que Nicarágua também não é um modelo, não esperem de mim uma defesa, passar pano para esse ou aquele país só porque bate de frente com os Estados Unidos. Não, Nicarágua também ali tem os seus gravíssimos problemas. Eu não passo pano para o governo autoritário, não interessa se é de esquerda, se é de direita, mas também não conheço tanto o caso dela para opinar, né, com propriedade, mas eu pesquisei e disse que ela foi condenada por crimes como lavagem de dinheiro e apropriação indébita. E aí chegamos no caso do Fernando Villavicencio. Morto, sim, infelizmente. O cara foi brutalmente assassinado, saindo ali, né, estava em campanha para a presidência, parecia em quarto, quinto nas pesquisas. A questão não é essa, podia ser o último. Eu lamento a morte, lamento o ataque, o que aconteceu com ele. E a família Bolsonaro, de alguma forma, tenta fazer palanque em cima disso. Aí o Eduardo Bolsonaro começa o tweet dele lembrando, né, democracia esquerdista. Alguém tem que lembrar esse sujeito que queria ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que o presidente do Equador é de direita. Então, como é que ele fala democracia esquerdista e cita que o caso do Equador, insisto, uma tragédia lamentável, o Equador é governado por um governo de direita, que não está bem avaliado, tanto é que a candidata de esquerda lá, digamos assim, né, lidera nas pesquisas. O atual presidente é o Guilherme Lasso, da direita. Bate no Google aí, tá lá, Guilherme Lasso é da direita conservadora e se elegeu com a plataforma liberal na economia, tipo o Bolsonaro aqui. Né, tipo o antecessor do atual presidente da Argentina, que é o Macri, direita conservadora, né, liberal na economia, tá lá, não, o povo não está satisfeito. Né, agora, o Bolsonaro, inclusive, o cumprimentou pela vitória em 2021, coisa que ele não fez com outros eleitos pela América do Sul. E assim, o candidato assassinado era um crítico do Lula e do Bolsonaro. Né, quando o Lula venceu em 2022, por exemplo, ele tuitou o seguinte: o retorno dos ladrões da Lava Jato. Mas sobre Bolsonaro, para quem acha que era um candidato bolsonarista e tudo mais, ele citou o Bolsonaro em 11 tweets desde 2018. 10 deles tinham teor crítico. Às vésperas da eleição que elegeu Bolsonaro, Villavicencio respondeu ao tweet de um professor equatoriano que afirmava que torcia pelo então candidato Fernando Haddad e que a outra opção, ou seja, Bolsonaro, seria aterrorizante. Disse ele: não podemos curar a raiva com mais mordidas do mesmo cão, disse na ocasião. E ele falou mais em outros momentos. Bolsonaro é produto da traição do PT, da maior corrupção da história. Por Deus! E não compartilho nada com Bolsonaro. Agora tá lá o Eduardo puxando o saco, né, e insisto, usando esse episódio lamentável, né, para distorcer as coisas. Enfim, mas vindo dessa família, não dá para esperar muita coisa. Em novembro de 2018, inclusive com Bolsonaro aqui então já eleito presidente, ele, o Villavicencio, compartilhou reportagens da BBC em espanhol que apontava, vejam bem, a surpreendente semelhança entre o Brasil que elegeu Bolsonaro e a Venezuela que escolheu Hugo Chávez há 20 anos. Em dezembro do mesmo ano, compartilhou reportagens sobre investigações contra Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, e seu ex-motorista assessor Fabrício Queiroz. E o candidato a assassinato, segundo aqui, né, algumas matérias, não era, né, de direita, como talvez alguns estão pensando. Ah, William, mas ele não criticava a corrupção, não defendia a Lava Jato? Sim, a pessoa pode eventualmente ser, né, não ser de direita e criticar a corrupção, elogiar a Lava Jato. O Randolfo Rodrigues, por exemplo, líder do governo no Senado, lá, quando a Lava Jato estava no seu auge, ele tietava o Deltan Dallagnol, procurador, enfim, depois viu o que era a Lava Jato e aí passou a fazer críticas. Talvez o Villa não tenha sabido ainda os detalhes antes de, né, ser assassinado. De todo jeito, insisto, é lamentável a tragédia, lamento também esse tweet ridículo do Eduardo Bolsonaro. Agora, se ele está falando aqui em democracia esquerdista, listando os nomes, podia ter listado, por exemplo, Lula, né, você pode gostar ou não gostar, achar que ele é corrupto ou não achar, mas foi, né, dito depois, o STF disse que ele foi preso por um juiz suspeito e parcial.
Aí o Eduardo não vai, então, condenar a atitude da nossa justiça nesse caso? Rafael Correia, lá no Equador, ex-presidente do Equador, né, também já teve pedido de prisão contra ele, segundo apontam, de forma injusta. Evo Morales, na Bolívia, a mesma coisa. Cristina Kirchner, na Argentina, inclusive atual vice-presidente, já foi condenada em vários processos. Eu não estou nem dizendo que esses que eu falei que agora são inocentes e nem fazendo um juízo de valor, mas é que o Eduardo deturpa e posta como se a esquerda fosse a perseguidora. Só que em alguns momentos, em alguns casos, a esquerda que viu ali os seus políticos ou lideranças, né, sendo alvo também de prisões, de investigações e de condenações, sem falar nas muitas prisões, torturas e mortes durante ditaduras militares na América Latina. Então é essa democracia que Eduardo Bolsonaro quer? Mas enfim, é lamentável, insisto, a postura do Eduardo, como é de toda a família, enfim, com esse tipo de situação aqui, que é sempre importante a gente ficar atento, rebater, desmascarar, porque tem muita gente que ainda olha para eles, né, e acaba acreditando naquilo que eles postam. Por isso é importante, né, aquilo que eu e vários outros, né, divulgadores, criadores de conteúdo temos feito não só no YouTube, mas também em outras plataformas. E é isso, e é importantíssimo que você compartilhe, divulgue, porque certamente esse tweet do Eduardo chega em muitas pessoas, e aí a gente pede a colaboração para que também vídeos desmascarando a família sejam compartilhados para que as pessoas façam aí, né, avaliação das duas e aí tenham, né, melhores, digamos, condições de avaliar, no caso aqui, qual que é a intenção dele. Na minha opinião, fazer palanque em cima de uma tragédia como essa que aconteceu no Equador. Pessoal, então é isso, fique por aqui. Quem puder, compartilhe, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!